Olá, queridos e amados irmãos, a paz de Jesus Cristo, no amor de Maria e proteção de São José, ao qual este canal ele é dedicado, não é? O canal é o Terços Filhos de São José, que é o canal no YouTube, e também o canal que nós temos no WhatsApp, Terços Filhos de São José. Temos também a nossa comunidade, né, que chama, né, ou a página, enfim, no Instagram, Terço Filhos de São José. Lembrando que os Filhos de São José foi o primeiro que nasceu, pelo menos que temos conhecimento, tá bom? O Terço de São José ele nasceu inspirado pelo Espírito Santo no mês de maio, não é? Até então, não é? Não havia havia sim outros grupos de homens, né, como devotos de São José, terço dos devotos de São José, enfim. Mas não havia de conhecimento, pelo menos conversando com alguns padres, enfim, que eles conhecessem terço, ou apostolado, ou algo do tipo. Então nasceu aí o terço dos filhos de São José. Hoje já temos um apostolado com esse título, mas nasceu posterior ao terço dos filhos de São José. Inclusive, esse apostolado era apostolado de devotos de São José, né? Tomaram conhecimento, né? Gostaram, não é? E eles também são filhos de São José, lógico que são, não é? Mas gostaram do filho de São José, e por serem filhos de São José, como todos aqueles que fazem parte da Igreja Católica Apostólica Romana, são filhos de São José, então também colocaram lá filho de São José, não é? Mas se deu início os filhos de São José de fato na paróquia Nossa Senhora do Carmo, no Jardim Três Corações, né? Sob a direção, né? A liderança, sob o pastoreio, né? Do nosso pároco, Frei Edson, e também do nosso bispo José Neri, Dom José Neri, não é? Vossa Excelência, Dom José Neri. Mas nasceu, o Espírito Santo inspirou nosso Frei Edson, que conversou comigo, e em oração, enfim, rezando, nasce aí o texto Os Filhos de São José, não é? Que está crescendo aos poucos, e já adianto, você está convidado a fazer parte dos Filhos de São José, do texto Os Filhos de São José, que é mais do que um terço, que é mais do que uma confraria de homens, é um pouco mais que isso, ou seja, tudo isso misturado. Vem fazer parte, tá bom? Venha, nos procure, faça parte, una-se a nós, temos os filhos fraternos, os filhos ativos. Quer saber um pouco mais sobre isso? Nos procura, vamos conversar. Temos ata, temos estatuto, temos ata histórica, estatuto de fundação, temos ata de assembleia, enfim, né? Temos todo estruturado, né? Temos agora, acabamos de fazer também a nossa regra de fé, assim como todo movimento que já nasceu na igreja, né? Assim como todos os apostolados que já nasceram na igreja, ou associação de fiéis, enfim, inclusive algumas ordens religiosas, nós também temos a nossa regra de fé, e você pode estar tomando conhecimento disso. Venha fazer parte, tá bom? Nos procure, será uma honra tê-lo como filho de São José, como devotos de São José, como discípulos de São José. E dito tudo isto, hoje, dia 16 de julho, este é o segundo vídeo que eu estou gravando, isso mesmo. Por quê? Porque hoje, na Igreja Católica, se celebra, se comemora, né? Se honra, se homenageia a Nossa Senhora do Carmo, a Senhora do Carmelo. Mas também, além dela, nós temos três santos na igreja. Eu vou aqui ler o nome deles. Temos São Elié, Santa Reinilda, que viveu ali no século VII, e temos São Cicenanto de Córdoba, do século IX. Temos estes três santos, essas três personagens aqui, estes dois homens e esta mulher de Deus, né? Um da Bélgica, né? Aliás, um só não, né? Dois da Bélgica, dois são da Bélgica e um da Espanha. Então vamos fazer um resumão sobre eles, né? Gravei um vídeo falando sobre Nossa Senhora do Carmo, um pouquinho sobre o escapulário, e vamos falar sobre essas pessoas, estes santos que devem e são
exemplos para seguirmos. Assim como eu falei em um vídeo anterior sobre São Boaventura, sobre São Camilo, homens, pessoas, no caso de São Camilo, né, muito mais São Camilo, pessoas que viviam uma vida, vamos dizer assim, desregrada, mas após a conversão foram instrumentos na mão de Deus, assim como eu espero. Eu me vejo, quando eu me olho no espelho, tenho um aqui na minha frente, eu me vejo literalmente. Aliás, eu me via literalmente, e era de fato, não é uma história, não é uma história, é uma história de fato, né? Olhando para São Camilo, olhando para Santo Agostinho, eu nesse nível. Mas aprove a Deus a sua piedade, compaixão e misericórdia. E aqui estou eu. E agora quero eu viver como viver os santos, que já dormem no Senhor, os santos que intercedem por nós, não é? E pois como ele, santo também, quero ser e quero também estar, quero também viver. Não apenas como convencido, mas de fato como um convertido. Lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, vivendo, não é como eu falei agora há pouco sobre o escapulário, nessa devoção ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Cristo, à Santíssima Trindade, e aos corações de Jesus, de Maria e de São José, enfim, e à Santa Igreja num todo. Que eu quero que a minha vida, como desses que eu vou falar, que eu já vou falar, seja também uma inspiração, né? De uma vida desgraçada, miserável em todos os quesitos e questões, enfim, lasciva e tudo mais, para uma vida de santidade, de remissão, não é? De remissão. Se tem uma coisa, Deus não esconde o nosso passado. Ao contrário, ele expõe o nosso passado ele é exposto, mas ao mesmo tempo a nossa novidade de vida é muito mais exposta. É como está escrito, né? Aonde abundou o pecado, a desgraça, superabunda a graça de Deus. E é sobre esse superabundar a graça de Deus que eu hoje, José Claudevan dos Santos, quero viver e estar. Não é? E estar, independentemente do que foi ou deixou de ser e do que venham ou queiram dizer. O importante agora é só viver uma vida santa para a glória de Deus e ser tão santo como os santos que eu agora vou relatar, dentro das devidas possibilidades. Né? Então, ele não sei se se pronuncia o nome dele, enfim, ele nasce em uma família nobre, né? Provavelmente da atual Bélgica. Desde jovem ele demonstrou um amor por Deus, ele decidiu renunciar aos privilégios da vida que ele tinha, da sua condição que ele tinha, para viver uma vida de oração, uma vida de penitência, uma vida de serviço aos necessitados, aos mais necessitados. Ele teve um desejo ardente, ele foi guiado por esse desejo, que era de evangelizar. E ele se estabeleceu como eremita na ilha de Jersey, no Canal da Mancha. Nesse local, ele vivia em uma pequena cela escavada numa rocha. Ele dedicou-se à contemplação, ele dedicou-se ao jejum, ele dedicou-se à pregação do Evangelho. E ele também fazia acolhimento a viajantes, né, que por ali passavam, que necessitavam de hospedagem, cuidava dos enfermos, consolava os aflitos. E por volta do ano de 555, houve uma invasão de piratas, não é, onde ele foi encontrado no seu local de oração. E, ao ser abordado por esse pirata, ele se recusou a negar a fé, ele se recusou a negar a sua missão, e por isso ele foi assassinado. E ele tornou-se o mártir de Cristo. E hoje ele é venerado como padroeiro da ilha de Jersey, né, onde a sua memória permanece até os dias de hoje viva. 1000 anos, né, após a sua morte, ela continua viva, né,
na vida daqueles que o devotam. Além disso, aqui nós temos também Santa Rinilda, né? Como eu disse, ela viveu no século VII, né? Ela nasceu de uma família cristã, também na atual Bélgica. Ela foi educada na fé desde a sua infância, desde a sua tenridade. Destacou-se pela sua humildade, pela sua vida de oração e pela prática constante da caridade. Ela foi movida e ela tinha um profundo mover, né? Um profundo amor por Deus, onde ela realizou peregrinações à Terra Santa, Israel, né? Até então, fortalecendo ainda mais a sua vida espiritual e a sua devoção. E quando ela retorna, não é, à sua cidade natal, ela se dedica aos cuidados dos pobres, dos doentes e dos peregrinos que por ali passavam. E tornou-se um exemplo vivo ainda, né, de misericórdia e serviço para com o próximo. De acordo com a tradição, de acordo com a história, durante uma invasão, né, na região ali onde ela residia, ela foi capturada e foi morta de novo, igual né, São Elier, né? Ela é capturada e como ele, por não renunciar à sua fé, por não negar a sua fé, por não negar a sua missão, as suas crenças, enfim, ela foi martirizada, né? Por ter permanecido fiel. Ela se tornou um símbolo de confiança, mesmo diante dessa atrocidade, e perseverança em Deus. E ela atualmente é venerada, especialmente na Bélgica, não é? Ou seja, mais uma que se manteve firme e não negou a sua fé. Por fim, nós temos São Cicenato de Córdoba, que viveu ali no século IX. Ele viveu na cidade de Córdoba, na região ali na Espanha, né? Durante o seu período de vida, em que muitos cristãos sofriam perseguição sobre o domínio muçulmano da época, ele foi ordenado diácono, dedicou a sua vida à pregação, ao anúncio do Santo Evangelho de Jesus Cristo, dedicou-se ao serviço à Santa Igreja e ao fortalecimento da fé de outros irmãos como ele perseguidos. A sua coragem, né, a sua dedicação, ela chamou a atenção das autoridades que o prenderam, exigindo, assim como os outros dois santos que nós acabamos de falar, não é? Ele foi torturado, não é? E exigiram que ele renegasse a Jesus Cristo como seu Senhor e único Salvador. Como ele não negou, como ele se recusou, ele em negar a sua fé em Jesus Cristo, e por sua fidelidade, ele foi condenado e executado por volta do ano de 851. O testemunho dele permanece até hoje como exemplo de coragem, fidelidade e amor incondicional a Cristo Jesus, mesmo diante da morte, mesmo diante da perseguição, mesmo, não é, tendo que perder a sua vida. Então, meus queridos e amados irmãos, o que nós temos como exemplo, o que essas três pessoas têm em comum? O amor a Deus, o amor a Cristo, o amor ao Santo Evangelho. Quando nós encontramos Cristo, quando nós encontramos Jesus, a morte não é o fim. Eles foram torturados, foram perseguidos, foram martirizados, sofreram escárnios, perderam suas vidas propriamente dita. Mas, na verdade, foi só o corpo. Eles já haviam ganho a vida, a verdadeira vida. Eles já haviam perdido a vida. Quem encontra Cristo, é preciso ter esse entendimento. Quem encontra Cristo, quem tem um encontro com Cristo, quem se encontra no amor de Deus e quem encontra o amor de Deus que é Cristo, já perde a sua vida neste tempo, já perde a sua vida
normal, comum, natural, assim como os demais seres vivos, como as demais criaturas. Servir a Jesus é perder-se para ganhar, é morrer para viver. Esses santos irmãos deixaram esse exemplo de nós, de fidelidade, de coragem, de determinação, de fé, de renúncia, de entrega e do verdadeiro significado do amor. Eu espero ser, como eu já disse no início desse vídeo, pois eu quero ser como estes. Não sei se conseguirei, se chegarei a tal estatura, a tal status. Isso é status. Status é isso. É morrer e padecer por uma causa. E que causa nobre? Não há maior causa do que a causa de Cristo. Não há maior causa a ser defendida e morrer, e que vale a pena morrer e perder esta vida, fazer com que este corpo, ou que essa matéria tombe, a não ser a causa de Cristo. A causa de Cristo precisa gerar em nós, além de contrição, ela precisa gerar em nós vida. Quando temos vida em Cristo, sabemos que há algo muito além, muito maior do que a nossa mente possa pensar e imaginar. Jesus mesmo disse que ele estava retornando ao Pai, que nos prepararia um lugar para que aonde ele viesse estar, estivesse, nós também viéssemos estar com ele. Jesus nos espera estarmos com ele. Vale a pena morrer pela causa de Cristo. Vale a pena viver uma vida santa. Vale a pena ser santo. Vale a pena viver uma vida de renúncia. Vale a pena. Vivemos em um mundo materialista, humanista. Vivemos em um mundo da pressa, dos deliveries. Vivemos em um mundo totalmente carnal, material. E muitos se perdem nisso. Eu era um desses. Mas aprove a Deus que ainda em vida pude ter e posso estar tendo a consciência que tenho hoje. Eu gostaria que cada um dos senhores e senhoras tivesse e que nas suas orações pedisse a Deus. Amar a Cristo e morrer pela causa de Cristo é muito mais e muito além do que ser um religioso, um mero religioso. É muito mais do que ter um rótulo, um carimbo, humanamente falando. Servir a Jesus é renunciar a nós mesmos, como eu já disse, por uma causa maior. E como eu já disse também, não há causa maior do que a causa de Cristo. Do que o amor pelas almas, do que a pregação do Evangelho, do que viver o Cristo, do que fazer materializar em nós o próprio Cristo pelo outro. E aquele que perde a sua vida por amor a Cristo, ganha lá nas mansões celestiais. Pense sobre isso, meu irmão. Faça uma reflexão. Medite. Se você de repente olha e fala, por que o irmão Cláudio é meio desinquieto? É que eu tenho uma situaçãozinha aqui na coluna de várias cirurgias que eu fiz, tá bom? É só por isso. Então não se incomoda não, tá? Então me inquieta um pouco ficar parado 100%. Mas é isso, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, que Nossa Senhora lhe cubra com o seu manto, que São José lhe sustente com as suas mãos, e que assim como eles, e esses santos que eu acabei de relatar um pouquinho das suas histórias, possam nos inspirar e tenhamos eles como exemplos e os seguirmos, se possível, até a morte, sem negarmos a Jesus Cristo, porque essa é a verdadeira vida. A verdadeira vida está em Cristo, não está no sexo, não está nos bens materiais, nos desejos e por aí vai, mas está em Cristo. Que Ele seja o nosso verdadeiro desejo, que Ele seja o nosso verdadeiro amor e que Ele seja o tudo, em tudo, para tudo e com tudo em nós. Forte abraço,
Em nome de Jesus.